Bem-vindos a mais um Ciências em Casa. Antes de nós anunciarmos a pessoa convidada desta noite, eu quero fazer menção de uma pessoinha muito legal, a qual foi uma aluna nossa, tá? Larissa Souza. Ela pediu para divulgar o Instagram dela. E aqui nós estamos para servir, não é verdade? Então vamos lá. O nome já disse, Larissa Souza. E o Instagram da menina é @Larissa_, aquele que fica embaixo, Souza 153. Eu não sei por que 153, é coisa dela. Tu quiser, vai lá, se não quiser seguir, não siga, aí é questão tua, tá? Larissa, tá dado o recado. Muito bem, gente, vamos receber hoje uma pessoa extremamente legal, um amigo, uma autarquia, alguém 10. Antes de chamá-lo, eu quero passar a fichinha dele, a produção sempre eficiente está aqui. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre física com Pedro Raimundo. Para você ter uma ideia, ele é matemático com habilitação em física. Além disso, ele já fez especialização em educação matemática. Vê sua história. Além disso, ele está cursando também especialização em matemática aplicada. Não é pouca coisa não, minha gente. O homem tem capacidade. Vamos receber nosso amigo Pedro Raimundo. Vamos recebê-lo com força. Fica à vontade. É uma honra tê-lo conosco. Igualmente, para mim também é um prazer estar aqui nesse programa. Tenho assistido, é um programa que a gente aprende muito, né? De forma dinâmica, a gente tem acompanhado e vocês, alunos, continuem assistindo e é muito bom esse programa. Continua conosco aí, hein? Assistindo, significa que tá gostando, isso é bom, continua, tá? Hashtag, curte, compartilha, se inscreve, faz o que você quiser. Beleza, estamos com Pedro Raimundo, o homem é uma bênção, graças a Deus, ele é formado em matemática com habilitação em física. Professor Pedro, mais uma vez uma alegria tê-lo conosco. Igualmente. Nós temos uma pergunta para o senhor, tá? O Ciências em Casa pergunta muito, e a primeira pergunta é a seguinte, o que é a física realmente? O que é física? Física, ela vem de um termo grego que quer dizer physique, estudo da natureza, certo? Então, tudo que está relacionado à natureza, a física, ela estuda. Está envolvida, tá? Então, quer dizer que a física não é algo distante, né? A física é vivida, né, dia a dia por todo mundo, sim ou não? Exatamente. A Ótimo. física está presente em nosso cotidiano. Outra pergunta, professor. Com relação à física, quais são os ramos dela? Pelo menos alguns ramos da física. A física, ela se divide em alguns ramos. E dentre esses ramos, temos, por exemplo, a mecânica, que estuda os movimentos. Então, tudo que está relacionado a movimento, a física, ela estuda. Então, a mecânica é um ramo da física. Existe também, por exemplo, a óptica. A óptica, ela estuda a luz. Tudo que está relacionado à luz, a óptica ela vai estudar, certo? E a luz, ela é algo presente na sociedade, né? Se não fosse a luz, não estaríamos gravando, por exemplo, né? Exatamente. E a luz, ela tem contribuído muito para a sociedade. Existem também outros ramos, por exemplo, existe a ondulatória, que estuda a onda. A onda por si, ela se divide em dois tipos, a mecânica e a eletromagnética. Podemos citar um exemplo de onda mecânica, a onda sonora, é um tipo de onda mecânica, certo? As ondas dos mares, que nós conhecemos aqui nessa região, que tem muitas ondas, aquelas ondas têm um tipo de onda mecânica, onda marítima, e as ondas sísmicas também é um exemplo. Quando acontece aquele terremoto ali, a onda sísmica, né, tem um exemplo nos terremotos. Aí no caso nós temos o exemplo de onda mecânica. Né? Aproveitando essa deixa, nós queremos perguntar também ao senhor, com relação ao filme Star Wars, não sei se é assim que se fala, não me julga, eu não sei falar inglês, tá? No filme nós temos ali muito som, né, nas explosões, né, enfim, e temos muitas luzes. No caso, o som e a luz realmente acontecem, se propagam no espaço? A luz se propaga, certo? Mas o som, ele não
se propaga, porque existe a questão do vácuo no espaço, por essa razão. Tu não sabia? Olha, tá vendo? Se propaga. Que legal. O som, aliás. Muito bem. Professor, com relação aos alunos, qual a maior dificuldade? Porque muitos alunos dizem assim, eu não gosto de física. Por quê? Eles têm essa aversão, ou aversão, né, à física. Por quê? Marcos, geralmente, como eu disse logo no início, a física ela estuda a natureza. Ela tenta explicar através das leis tudo o que acontece no dia a dia, né? Tudo que tem movimento, tudo que está relacionado à natureza, a física estuda. Só que dentro da física tem o apoio da matemática, certo? A matemática ela entra como um apoio para provar determinados fenômenos que a física ela tenta explicar. Então, geralmente, quando se parte para a área de cálculo, os alunos têm essa dificuldade em querer estudar, não é? Mas é muito interessante a questão da física. A física é muito bom. Então estude, aluno. É muito interessante estudar física. Tá ouvindo, né? Estude. Física faz parte do nosso dia a dia, né? Professor, o senhor ensina na rede pública, né, municipal e também na rede estadual. Certo. Eu tenho uma pergunta muito simples e direta, tá? Com relação a esses alunos, qual a maior dificuldade? Lógico, o senhor falou que o cálculo é o medo, tá? Mas eu sei que física ela tem muitas formas, não é isso? É isso. Os alunos têm dificuldades unicamente com o cálculo ou é a fórmula que realmente causa o medo nesses alunos? Geralmente eles pedem muitas fórmulas, né? Eu quero fórmula. Não é? Cadê a fórmula, professor, quando resolver um problema? Não é? Mas quando você começa a olhar a física como algo que está tentando explicar os fenômenos que acontecem na natureza, você vai tomar mais gosto, certo? Porque, por exemplo, você vai sair daqui para outra cidade. Então você, por exemplo, quer calcular a distância ou o tempo que você vai gastar, né? O percurso, a velocidade que você pode utilizar. Então a física lhe ajuda a descobrir o tempo, o espaço e a velocidade que você queira analisar nesse percurso que você vai fazer. Aí no caso, se eu quisesse, por exemplo, estou saindo aqui do estúdio, né? Nós estamos gravando agora aqui em Nova York. Enfim, se nós quiséssemos nos deslocar nosso local aqui do estúdio para determinado local, eu tinha como saber a velocidade que eu ia desenvolver sem olhar não, vamos supor, eu tenho o espaço, né, o deslocamento, eu tenho o tempo, mas eu não tenho a velocidade. Eu tinha como descobrir a velocidade? Tem um assunto de física chamado de velocidade média, né? Onde você tem a variação do espaço, é uma razão entre a variação do espaço e a razão e o tempo, aliás. Então, querendo descobrir a velocidade que você usaria, né, você só dividir aí o espaço pelo tempo, certo? Bom, eu saí e tenho a velocidade. Tinha como descobrir também a aceleração? Tem. Tem? Tem também. Como seria a aceleração? Como eu faria para encontrar isso aí? É só você pegar a aceleração, né? A razão entre a velocidade e o tempo. Aí você consegue calcular a aceleração. Calma aí, o homem é bom, não sei vocês. Meu amigo Pedro, eu tenho uma pergunta até boba da minha parte, né, entre aspas, mas é interessante. Que às vezes diz assim, vou estudar física. Aí o menino pensa, mas tem bola! Pode até ter bola em física que nós estamos falando, mas existe diferença entre educação física e física, não é verdade? Exatamente. Como eu já expliquei no início, a física ela estuda a natureza, os fenômenos que acontecem na natureza. Agora a educação física ela é exatamente essa parte de Jardim, né? Educar o seu corpo, né? A parte física do seu corpo. Então, a educação física está relacionada com a educação física do seu corpo. Já a física ela estuda os fenômenos que acontecem na natureza. Muito bom. Professor, eu tenho aí um monte de alunos, né, que estão no ensino médio, e tem muita gente querendo ser engenheiro, tem gente aí querendo ser arquiteto, tem pessoas aí com N desejos. A física também está presente nesses cursos? Está sim.
está presente na medicina, está presente nas engenharia. Você que deseja fazer engenharia, você tem que gostar. É como você falou logo no início, tem que gostar, certo? E você toma gosto a partir do momento que você vai aprendendo a amar aquela disciplina. Existem pessoas que dizem assim, eu não gosto. Então, quando você diz que eu não gosto, você coloca um bloqueio, uma barreira. Então, vocês começam desde já, é importante para o Fundamental 1, não é isso? Essa participação. Porque o Fundamental 1 é onde você vai ter a base para poder... Tanto o 1 como o Fundamental 2, né? Exatamente. Eu diria até principalmente o Fundamental 2, não é isso? Também porque precisa ter essa noção. Na verdade, professor, que às vezes o cidadão foi bem lá no Fundamental 1, né? Saiu lá todo fofinho, foi lá pro 6º ano, Fundamental 2, quando chega lá no Fundamental 2, preguiçoso. Aí depois diz assim, maninha, eu vou terminar o ensino médio e vou me formar em engenharia. Como? Se tu tem preguiça de estudar, de aprender. Faz um bloqueio na cabeça, eu odeio matemática, eu odeio física. Meu filho, escuta o professor, né? Pelo amor de Deus. Mestre, diga para esse menino aí, por favor. Se você, como o senhor falou aí, né? Põe um bloqueio, eu não gosto. O que vai acarretar? Chega lá no curso de engenharia, ele vai continuar esse curso? Não, quando você diz eu não gosto, se você tem a opção de não fazer, você não faz. É como um relacionamento. Se você não gosta de uma pessoa, você vai querer falar com ela? Se você tem a opção de não falar com aquela pessoa, você não fala. Então a mesma coisa acontece com a física. A física ela é encantadora, ela é muito interessante. Tem muitas coisas interessantes, não é, na física. Agora tem que gostar. Uma coisa que os meninos gostam muito é de experimentos. Experimentos físicos. Existem aí N experimentos físicos aí que vocês podem, a partir daí, começar a ter um relacionamento com a física. Porque a gente só quer algo quando nos interessa e quando você gosta. Então tem muita coisa boa na física e vocês podem aproveitar. Professor, infelizmente o tempo já está meio que apertado. O senhor poderia trazer uma palavra de incentivo para essas bênçãos que estão nos assistir aí? Uma palavra... porque o senhor fez especialização em educação matemática, né? Exatamente. Está cursando aí agora matemática aplicada e é formado em matemática. Foi fácil? Foi cair do céu? Teve um empenho? Fale, dê uma palavra para esse pessoal, por favor. Muito bem. Primeiramente agradecer a você, né, por essa oportunidade. Mas tem uma frase que eu acho ela muito interessante. Que diz assim, que os nossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos que as grandes proezas da história foram conquista daquilo que se achava impossível. Então, quando você se esforça, você é capaz de chegar aonde você quiser. O seu tamanho é o tamanho do seu sonho. Agora você tem que se esforçar, não é que as coisas são conquistadas com esforço. Quando eu falei da questão do Fundamental 1, foi exatamente para dizer isso. Quando você aproveita o Fundamental 1, chega no Fundamental 2, aproveita também, então você vai ter uma facilidade maior. Então cabe a vocês se esforçarem. Vocês têm um professor aqui excelente também, não é, que está passando a cada dia neste programa, não é, esse conhecimento, esse enriquecimento para vocês. Mas aproveitem, agora se esforcem. Estamos nesse período de quarentena, né? Então, muitos de vocês podem até estar parados, mas pega em casa, pega um livro, começa a estudar, estudem mesmo. Tem muita coisa boa e o futuro de vocês estará garantido se vocês se esforçarem. Muito bom. Professor Pedro, nós queremos agradecer sua presença, né? Agradecemos essas palavras de esclarecimento sobre física, essa palavra agora. Ele trouxe uma citação aí tão bonita que... O senhor poderia falar novamente essa citação, por favor? Que tão bonita. Essa citação ela é de Charles Chaplin. Ó, tome. Que os nossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos que as grandes proezas da história foram conquista daquilo que se achava impossível. Então, tudo é possível, basta você se esforçar. Muito obrigado, professor Pedro. Por nada, tá? Foi um prazer. O prazer foi todo nosso receber o senhor, tá? As portas do Ciências em Casa estão sempre abertas para o senhor, certo? Para falar um pouco mais. Qualquer dia desse, o senhor vem falar sobre matemática, certo. Tá bom?
Muito bem. Agradecemos. Também queremos agradecer a você que está nos assistindo. Continue conosco. Você já sabe qual é a dica no final. Você tem que fazer o quê? Compartilhar, deixar o like e se inscrever. Se inscreva, meu filho. Vá, faça isso. Não foi nada da vida. Vai se inscrever, tá bom? Continua conosco. No próximo programa estaremos recebendo Larissa Evelyn e seu esposo. Ele está fazendo curso em recursos humanos. O Anderson Lucas. Então não perca. Continua no Ciências em Casa, certo? Porque nós que aqui estamos não vamos sair. Porque o Ciências é onde, professor? Hein? Muito bem.